Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Hoje viemos aqui com mais histórias do nosso quadro Mundo Gringo para vocês. E se você já gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse conteúdo, já deixa o seu joinha. O joinha é muito importante aqui para o canal, porque mais pessoas vão conhecer o canal e mais histórias vão chegar, já que o nosso conteúdo depende das histórias de vocês chegarem até nós, para que a gente esteja aqui sempre contando uma história diferente no canal, tá bom? Bom, vamos à história de hoje. Eu conheci seus vídeos algumas semanas atrás e acho que eu deveria contar a minha história de vida. Ela pediu para chamá-la de Ellie. Vou chamá-la de Lu. Tenho 35 anos, sou de Minas Gerais, mas nesse instante da minha vida estou vivendo em Boston. Sempre fui muito receptiva a sentimentos e relacionamentos. Até costumava dizer que tenho tanto amor dentro de mim que não cabe em uma só pessoa. Eu sempre precisei distribuir para quantas achasse necessário. Nunca fui de agarrar-me a ninguém muito tempo, principalmente se eu achasse essa pessoa desinteresse. Se eu achasse nessa pessoa desinteresse de dar o mesmo grau de importância do que eu. Eu acho que ela quis dizer o seguinte, gente. Se ela tá interessada em alguém, né? Se ela conhece alguém e ela deu uma certa importância para essa pessoa, mas ela vê que essa pessoa não dá a mesma importância a ela não levava isso à frente, né? Ela tentava tirar essa pessoa da vida dela. Mas sempre eu entrava nas relações jurando para mim mesmo e para todos ao meu redor que seria para sempre. Amiga, acho que todo mundo entra numa relação achando que é para sempre. Sempre que a gente entra, é para sempre. Um pouquinho da posição da câmera, que eu acho que a luz está melhor desse lado para vocês. Então vamos lá. Ao completar 18 anos, aceitei um convite para mudar de vida e ir para Portugal com a minha mãe. Tinha um namorado na época e, apesar de amá-lo muito, eu sabia que não aguentaria a pressão da solidão por muito tempo. Então resolvi com ele noivarmos para que com alguns meses pudéssemos casar e ir juntos para Portugal. Mas não durou muito essa minha ideia. Cheguei em Portugal em abril de 2002 e em julho conheci meu primeiro companheiro, que é de Bangladesh. Fui uma entrevista de emprego para uma de suas empresas. Quando vi ele, suspirei. Não entendia, mas gostava de estar perto dele. Ele era meigo, cheiroso, seus olhos me cativaram de uma tal forma que no mesmo dia fui morar com ele com a desculpa que estava indo morar no prédio da empresa, pois ele tinha um prédio que ajudava trabalhadores com alojamentos. Já que por outro motivo, minha mãe não deixaria eu ir de jeito nenhum. Gente, pera, você conheceu ele no mesmo dia, você foi morar com ele, é isso mesmo? Bom, vamos ver. Que alegria quando coloquei minhas malas no porta-mala, despedi da minha mãe e saí rumo ao desconhecido. Já cheguei cheia de planos e sonhos. Como ele estava em Portugal há 13 anos, ele falava bem o português, então não havia impedimentos da nossa comunicação. Na primeira noite que passamos juntos, ele me levou para uma festa de comemoração na empresa, feita pelos seus sócios, que eram muçulmanos como ele. Mas também muitos anos vivendo fora das suas terras, eles bebiam sem medo na consciência. No meio daquela alegria toda e liberdade, já que poderia ser dona de mim mesma, comecei a beber e entrar no clima. Mas de repente, apesar de nem ter bebido muito, eu já não mandava nos meus atos. Acordei no meu quarto, nua e deitada na minha cama. Como cheguei ali, eu não sei. Só sei que entre ter sido dopada e a realidade, várias vezes eu despertava com um dos sócios dele em cima de mim. E por mais que eu gritasse por ele ou tentasse lutar contra os sócios, eu fui usada e abusada quantas vezes eles bem entenderam e o meu Habib nunca chegou. Gente, ela foi abusada pelos sócios dele.
Tipo, botaram ela na cama e cada hora um ia lá, né, transar com ela. Me sentia um pesadelo que não acordava nunca. Meu corpo não obedecia às ordens do cérebro. Finalmente eu adormeci. Acordei na manhã seguinte sem me lembrar inicialmente de muitas coisas, mas quando fui tomar banho, eu me senti suja. Eu tinha esperma por todos os lados do meu corpo, mas principalmente nas minhas partes íntimas, tanto na frente como atrás. Sem entender muito o que tinha acontecido, o cara, né, vamos chamar ele de Mal. O Mal, que ele é mal mesmo, né? Apenas me disse que não queria falar sobre o assunto e parecia ter ficado muito chateado. Então fiquei amuada sozinha no meu quarto por 2 dias, pensando e tentando entender o que tinha acontecido, mas minha mente parecia ter apagado completamente as lembranças daquela noite. Uns dias depois, ele resolveu que não queria que eu trabalhasse mais, mas queria que eu fosse sua esposa. Contamos à minha mãe e ela aceitou, já que ele deu a ela todas as garantias que ele me daria uma vida tranquila e que eu seria uma pessoa respeitada na sociedade de Lisboa. Gente, não, tem que comentar essa parte. Se o cara soube que os próprios sócios te abusaram, que eu tenho quase plena certeza que ele fez parte disso, como é que você acreditou nesse homem, gente? Vamos lá, como que ele vai te dar uma vida plena e tranquila? Ele já estava todo errado na fita, a não ser que você acha que ele não teve a ver com a coisa, mas eu acho muito difícil, né? Bom, casamos na mesquita e começamos a tratar dos papéis de nossas terras natal, para que pudéssemos casar no civil. 2 meses depois, a primeira bomba. Um dia eu estava em casa, ele chegou muito nervoso no telefone e eu, assustada, porque nunca tinha visto ele assim, fui tentar conversar com ele e acalmá-lo, no qual a reação dele foi imediatamente dar-me um grandíssimo tapa na cara. Meu choque foi imediato. Disse a ele que estava tudo acabado, tranquei-me no quarto e comecei a fazer minhas malas. Quando ele viu pela janela o que eu estava fazendo, ele ajoelhou na porta do quarto, pediu perdão, disse que me amava e pediu uma oportunidade, só para que me explicasse o porquê de tudo. Eu, burra, abri a porta. Penso que naquele dia, se eu tivesse feito diferente, eu não tinha passado tanto sofrimento na minha vida. Filha, se você, depois que você foi abusada, levou um tapa na cara, aquele dia não era nem para você estar ali, mas foi a sua chance de ir embora, né? Foi a sua chance de pegar tudo e sair dali. Mas, seguindo a situação, abri a porta e ouvi chocada ele me contar que os sócios dele tinham feito ele assinar alguns papéis em brancos no meio de tantos outros documentos e, para finalizar, eles tinham ficado com os 33% da empresa que lhe cabiam. Eu o amava, apesar de tudo, e isso me fez... Mas eles fizeram o dever de casa muito bem feito, com a assinatura original e com o reconhecimento de assinatura no cartório. O que era dele tinha deixado de ser, sem mais nem menos. E ainda colocaram que tinham pago 60 mil euros pelos 33%. Falaram também que tinha sido pago em cash e simplesmente assim nós perdemos tudo que tínhamos em mãos naquele momento. Aliás, ainda não restavam umas coisas, dívidas. Sim, lembra daquele prédio onde se ajudava os trabalhadores com alojamentos, que ela ficou, e inclusive ela foi abusada lá? Adivinha, estava no nome dele e todos os outros compromissos de compras da empresa, já que ele era uma espécie de administrador financeiro das empresas, o que levou-nos de um dia para a noite para o fundo do poço, e ainda com dívidas que rondavam os 20 mil euros. Eles não quiseram pagar nem as encomendas com frigoríficos e controladores das empresas, então recaiu mesmo tudo sobre o ombro de Mal, que é o marido, né? Foram 29 dias de luta, correria, nós dois tentamos encontrar trabalho
E nada. Até que um dia, gente, essa parte que me revoltou. Aliás, o e-mail dela inteiro me revoltou. Até que um dia, ele me mostrou um anúncio no jornal. Mas logo que me aproximei, ele disse assim, meio sem jeito. Ai, não estou louco, você nunca vai aceitar fazer isso, disse o canalha. Ele me conhecia bem, sabia que eu não arregava perante um desafio. E lá me mostrou uma oportunidade que dizia que dava para faturar até 1.000 euros por semana e que era uma prostituição de luxo no centro de Lisboa. Fiquei meio ofendida no início, mas fazendo as contas, pensamos que em 2 meses e meio estaríamos livres da maior parte da dívida. Ela recém-casada, uma dívida que nem era dela, então, pelas contas lá que ele fez, em 2 meses e meio, né, ela se prostituindo, dando para todo mundo a torta e direito, ganhando aí 1.000 euros por semana, que aí você bota, não deve ser 1.000, daria para pagar uma boa parte das dívidas. Bom, decidi tentar uma única vez. Lembro-me como se fosse agora, minha primeira vez, meu primeiro dia, eu não queria acreditar, mas trabalhei tanto naquele dia que fiz 500 euros em um dia. Tinha encontrado a solução dos nossos problemas. O dinheiro falou mais alto e eu caí de cara na prostituição, com o marido de cafetão, tá, gente? Porque se ela tivesse ido para prostituição por conta dela, para fazer dinheiro, né, é um problema dela, ela que sabe da vida dela. Agora, fazer dinheiro para pagar a dívida lá do embuste do... Nossa! Inicialmente pagamos as dívidas em 1 mês e meio. Mas aquele mar de dinheiro que vinha do meu trabalho interessou-lhe e projetamos ir para o Algarve trabalharmos como casal. Show, tudo seria em dobro. E além de que eu estava aprendendo a arte da dominação em homens, o que traria uma altiva soma de 50% extra sobre o que ganhávamos. Até que um dia, depois de uma sessão com um cliente negro e voltuoso, ele deu uma crise de ciúmes e me bateu sem dó nem piedade. Dizia que ele era meu marido, só a ele eu devia respeito. Desde que ele te respeitasse, né? Olha, gente, eu tô parando porque eu tô ficando nervosa. Então ele disse que eu deveria sentir prazer somente com ele. Na hora eu fiquei sem entender, mas depois me lembrei que ele conhecia bem o tal cliente e que já havíamos tido 2 ou 3 sessões com ele, tá? Os dois juntos, de casal. Bom, gente, por dia eles estavam chegando a ganhar 1.000 euros. Chegava a fazer 20 homens em um dia. Mas só foi a partir daquela sessão que tudo mudou. Ele então resolveu sair da vida, né? Ele não queria mais fazer casal com ela e achar outro trabalho. Mas ele disse que queria que eu continuasse trabalhando até que o salário dele fosse suficiente para bancar nós dois. Aí sim eu ia poder largar a prostituição. Mas esse dia nunca chegava. E todos os dias eram vários os motivos para ele me bater e me deixar trancada no banheiro, no quarto, sem telefone ou qualquer outro tipo de comunicação. Depois ele chorava, pedia perdão e tudo voltava ao normal até o dia seguinte. Confesso que era um vício. Nas minhas contas eu já deveria ter uns 100.000 euros guardados, mas como sempre ele tinha o controle do dinheiro e dos cartões de banco. Só esperava ter oportunidade de passar a mão no cartão, levantar meu dinheiro e ir embora, ela disse. Até que um dia finalmente consegui pegar o cartão e meu desespero foi quando vi que na conta só tinha 800 euros. Até pensei que ele tinha outra conta aberta e não tinha me contado. Então resolvi buscar nas bolsas, malas, tudo e tinham papéis, não encontrei mais nada. Todo o nosso dinheiro... Aí, gente, ela foi e achou um papel, onde ela achou onde estava o dinheiro dela. Todo o nosso dinheiro estava indo para a família dele em Bangladesh. De 20 em 20.000 euros, ele ia enviando tudo, centavo por centavo. Chorei muito naquela manhã sozinha ali naquele quarto, onde eu era somente um objeto de uso dos clientes. E agora também daquele homem que eu tanto confiei. O dia pareceu longo demais. Naquele momento, ele
naquele momento. Ele só chegaria às 7 horas da noite em casa, então não consegui trabalhar. No fim do dia, quando ele chegou em casa, como sempre, a pergunta que ele fez foi: quanto lucramos hoje? Ai, uns tabefe nesse homem, meu Deus. Eu só pensava que canalha. Ainda não foi o suficiente o quanto ele me roubou, pensei. Mas então, apenas respondi que não tinha me sentido bem, que não tinha feito nenhum cliente. Bomba número 2. Apanhei porque eu não tinha trabalhado, já que eu sabia que nosso dia a dia contava com os lucros do meu trabalho. No meio da confusão, nervosa como eu já estava, joguei tudo na cara dele e disse que eu já tinha descoberto. Ele então caiu no chão chorando e pedindo pelo amor de Deus que eu não fizesse nada, porque não podia deixar de ajudar a família dele em dificuldades e ele precisava comprar uma casa para a mãe dele, para as 2 irmãs e outra para ele na terra que nós pudéssemos ir, que era Bangladesh. Quase tive um infarto, já que aquele dinheiro sempre foi guardado para comprar nossa casa em Portugal. E nunca ele tinha falado nada em comprar casas na terra dele lá em Bangladesh. Tivemos uma briga imensa, onde finalmente eu revidei todas as porradas que eu já tinha levado e decidi sair de casa. Como ele viu que dessa vez era sério, ele entrou com a segunda opção. Qual era a segunda opção? Chantagem. Ele ameaçou contar tudo à minha mãe caso eu o deixasse. Sei que seria um choque muito grande para minha mãe, então eu não fui embora. Medo, vergonha, tristeza, no que a minha vida tinha se transformado, mas fiquei ali paralisada. Mas jurei que não aceitaria mais trabalhar daquela maneira. Ele aceitou, mas também não aceitou que eu trabalhasse em lado nenhum. Até que um dia eu conheci uma mulher no site de relacionamentos. Conversamos durante meses. Como ele passava o dia todo fora de casa, eu tinha muito tempo livre. E nisso entramos numa relação sem ao menos perceber. Contávamos nossa vida uma para outra e todos os segredos dos nossos corações. Lembra que eu disse que eu sempre fui uma pessoa sensível a relacionamentos? Pois é, entrei de sola num relacionamento homossexual quando eu ainda era casada com esse homem. Um dia ela veio nos visitar, ficou 2 dias na nossa casa. Mal, o marido, se deu muito bem com ela. E como ela era uma mulher, inicialmente ele não teve ciúmes. Ela teve que ir embora, prometendo voltar em 15 dias. Então, meu marido convidou ela para morar conosco, já que ela estava sem trabalho e onde morávamos tinha muitas vagas em restaurantes. E como ela falava inglês, seria muito fácil ela arranjar alguma coisa. Fiquei muito feliz. Eu comecei então a ter sonhos outra vez. Ela voltou de mala e cuia 15 dias depois. Era maravilhoso, ele saía para trabalhar, nós ficávamos namorando, passeávamos, conversávamos o dia todo. Até que uma noite ele chegou em casa mais cedo sem avisar. Nós estávamos na sala vendo TV e ela, a mulher, gente, estava fazendo massagem nos meus pés. Sinceramente, acho que ele já estava desconfiado, então não bastou mais nada para uma grande discussão começar ali. Mas tudo debaixo dos panos. Ele me chamou para dentro do quarto, começou a indagar sobre o que ele tinha visto. De repente começou a gritar, então eu saí do quarto. Eu já conhecia aquela cena. Já conhecia aqueles sinais. Corri para perto de quem me protegeria, que era a mulher que estava lá. A namorada dela, gente, que ela não fala o nome aqui, ficou possessa, vendo aquele distúrbio todo dele, ameaçou chamar a polícia para ele, onde de repente ele voltou ao normal, pediu desculpas e saiu de casa. Vamos dar na namorada o nome de Ana. Ana me chamou para dar uma volta de carro pela cidade e ao perceber que eu não estava em casa, ele me ligou no celular todo bonzinho, me convidando para dar uma volta nas pedras da praia, onde sempre costumávamos ir. Como eu tinha que manter as aparências, resolvi aceitar o convite e tentar colocar as coisas em ordem até poder me livrar daquele louco. Hoje, olhando para trás, sei que Deus me livrou
da morte naquela noite, pois fomos caminhando até o fim de uma passadeira, deve ser tipo um pier, né? De pedras. Ele super tranquilo, falando aquilo que eu queria ouvir, foi me levando até o final da trilha, onde havia uma luz do farol. Quando ali chegamos, eu estava virada para o mar. Ele se chegou por trás de mim, me abraçou e pediu entre sussurros que eu lhe desse um beijo. Então, quando eu me virei, nessa hora ele me agarrou pela camisa, me empurrou ainda mais para trás, gritando, me dizia coisas como ele era meu dono, ele era o dono da minha vida, da minha morte também. E ele tentou me jogar no mar. Estávamos cerca de uns 20 metros da água e lá embaixo eram muitas pedras. Eu ali na ponta dos pés, pendurada pela camisa, só pedindo pelo amor de Deus que ele não fizesse aquilo. De repente passou um vento por nós e ele puxou-me para ele e começou a chorar, dizendo que me amava e que nunca ia conseguir viver sem mim. Eu estava em choque, mas mesmo assim tentei acalmá-lo, pedi que fôssemos embora para casa, mas ele relutava. Eu já estava desesperada, então eu disse no momento de desespero que eu estava grávida, que era uma surpresa, mas que eu estava grávida. Finalmente ali ele quis ir para casa. No entanto, Ana estava ali por perto e assim que ele entrou no banheiro de um restaurante, saí de carro com ela outra vez. Ao contar tudo para ela sobre o acontecido, ela voltou para a estrada perto de casa, buscando por ele, pois pretendia tomar satisfações. Eu, chorando, implorava a ela que não fizesse isso, mas ela, teimosa, não me obedeceu. Em uma rua já perto de casa, avistamos ele a caminhar na direção de casa. Vou buzinar, gente, para chamar a atenção dele. E ela começou a acelerar. Ela disse assim: meu coração gelou. Eu sabia que ela não iria parar e sabia que ele não ia sair da frente. Era uma disputa de titãs. Só me lembro que na hora eu gritei: sangue de Jesus sem poder. Então ela freou, juro, o carro parou exato meio centímetro da perna dele. Naquela hora ele esmoreceu, ele caiu no chão chorando, pedindo perdão por tudo e desmaiou de nervoso. Eu amava Ana e queria ficar com ela, mas eu também não queria o mal de mal, né? Do mal lá, marido dela. Com isso, convenci Ana em voltarmos todos para casa e esquecermos o que passou, até que finalmente pudéssemos ser livres para viver nossa história. Gente, eles voltaram todos para... Meu Deus, gente, pelo amor de Deus, que loucura isso. Passado 2 meses, tudo tranquilo. Ana já estava trabalhando, mal recebeu uma proposta de trabalho muito boa nos metrôs de Lisboa, onde sabia que essa seria a nossa chance de sair daquela situação. Eu convenci a aceitar e começamos a preparar a nossa mudança, que lembrem-se que eles estavam no Algarve, né, gente? Porque quando ela foi lá se prostituir, eles mudaram para o Algarve, lembra? Chegamos em Lisboa no domingo à tarde e ele começaria a trabalhar na segunda. O combinado seria levá-lo bem cedo ao centro para ele pegar o ônibus da empresa e depois pegá-lo de volta na sexta-feira. Mas eu já estava decidida a ir naquele mesmo dia embora com Ana para Cuba. Cuba aqui, gente, não é Cuba o país não, tá? É um lugar em Alentejo, lá em Portugal. Então o nome desse lugar é Cuba. Assim fiz. Cheguei na casa da minha mãe, contamos a ela sobre o que estava, né, acontecendo entre ela e o marido, como ele estava me fazendo sofrer. Ela falou, menos a parte que eu estava de caso com a Ana, ela não contou, e eu acho que a parte da prostituição ela também não contou, não. Bom, ela e Ana, gente, ali elas falaram, vamos embora, vamos começar outra vida. Elas deixaram o celular para trás, trocaram o número, avisaram a mãe que estavam indo embora, a mãe da Lu, né? E fiquei incomunicável. Na sexta-feira que chegou, assim que ele chegou, estranhou, imagino, não estarmos ali e principalmente não conseguir falar conosco. Ele bateu na casa da minha mãe. Minha mãe, já sabendo de tudo, atendeu ele no portão e não deixou ele nem entrar. Primeiro ele chorou, pediu perdão a ela por tudo e como viu que não a convenceu, a ameaçou,
Disse que iria me encontrar, me trazer de volta, nem que fosse à força, pois tinha muitos conhecidos em todos os lugares. Eu cheguei a ficar com muito medo, mas depois ele mesmo nunca mais buscou por mim. Então comecei a viver minha segunda história de amor em Portugal. O que aprendi com tudo isso? Não tenho medo de sair e recomeçar a vida de vocês. Por mais difícil que seja, não tenho medo de lutar por vocês. Sei que a minha história foi longa, a luta dela foi longa. Aí ela fala o seguinte, que ela foi viver com a Ana a história de amor. Aí ela parou aí o e-mail dela, né, gente? E eu não aguentei de curiosidade. Primeiro que eu não tinha lido que Cuba era um lugar em Alentejo. Pra mim, ela tinha ido embora pra Cuba. Eu falei, gente, será que ela foi embora pra Cuba com essa mulher? Aí eu mandei um e-mail pra ela, perguntando a ela, mas vem cá, você foi embora pra Cuba? E o que aconteceu depois? Me conta. E ela nos manda a história dela com Ana em Cuba, que nós iremos saber agora. Sim. Bom, quase, né? Fala que vocês pularam aí de susto achando que eu ia falar que era um próximo vídeo, né? Então vocês já deixam o joinha aí de novo, hein, gente? Compartilha, deixa joinha, porque senão da próxima vez eu vou dividir a história em 3 partes e vou fazer vocês verem 3 vídeos, segunda, terça e quarta, para ver a história. Então vamos lá. Aí eu perguntei, mas vem cá, vocês foram embora para Cuba? Aí ela me mandou um e-mail. Oi, Dani, sim, fomos. E vou contar a minha história. Chegamos a Cuba, Alentejo, passamos 2 meses maravilhosos trabalhando juntas num restaurante. Ela me deu de presente uma linda cadelinha da raça labrador. Vivíamos numa casa muito bem estabelecida na aldeia, estávamos muito felizes e finalmente eu me sentia livre. Em um dos passeios que fizemos, Ana me levou em uma concessionária onde vendiam carros da Renault e lá ela me mostrou o sonho da sua vida, um Renault azul lindo, 4 portas. E eu a convenci de trocar pelo que tínhamos. Então elas deram um carro que elas tinham de entrada, né? E pagariam o resto das prestações em 84 vezes. Hoje penso que se não tivéssemos feito essa loucura, nossa vida tinha sido muito diferente. Mas lá entramos de cabeça nessa barca furada. Então acho que por causa de dívida alguma coisa deve ter acontecido. Vamos ver, que eu também não li essa parte. Não havíamos contado ainda, mas Ana estava há 5 anos em tratamento com metadona, uma medicação que se usa por pessoas que um dia foram viciadas em drogas pesadas. Ana fumava ainda maconha, mas seu grande vício foi heroína, que já tinha acabado com a sua vida outra vez. E sem saber o que esperava, chegaria a acabar com a nossa desta vez. Com 2 meses que estávamos vivendo juntas, comecei a passar mal e descobri no hospital que eu estava grávida. Isso mesmo, depois de quase 2 anos tentando engravidar do mal, isso tinha 2 meses que ela tinha ido embora, tá, gente? Fui engravidar nos últimos dias antes de me separar dele. Como se diz em Portugal, que sorte marreca. Mas meu sonho era ser mãe. E ao fim, Ana também desejou muito aquela criança. Então decidimos criá-la juntas. Sempre soube, sentia que seria uma menina, mas nunca me indicaram o sexo do bebê. Mas eu sabia. Minha gravidez estava normal, mas de repente se tornou de risco por causa de sangramentos constantes, então me mandaram fazer repouso e eu tive que deixar meu trabalho. Os meses se passaram e além da ansiedade, vi os nervos porque chegaria a hora de eu ter que contar para minha mãe que além de grávida, naquele momento da minha vida, eu estava lésbica. Sim, disse estava, porque deve estar me perguntando. É que hoje não entendo como fui parar naquela vida, ela diz. Então, assim, ela estava lésbica, ela teve esse relacionamento homossexual, mas eu acho que, pelo que ela tá falando aqui, foi algo passageiro, foi algo momentâneo.
Não é que ela era homossexual, ela não gostava de mulher, mas ela teve um relacionamento. Quem sabe bisexual, né? Bom, não que eu tenha vergonha ou problemas com isso, mas não é a vida que eu sonhava pra mim, diz ela. Minha mãe extremamente preconceituosa, minha família quase toda cristã, aí já viu, né? Se já não era visto com muito bons olhos, virei de vez a ovelha negra da família. Mas como tudo tem hora, num passeio na casa da minha mãe, sem querer, esquecemos uma das tantas cartas que escrevíamos uma para outra. Foi a bomba atômica do ano na minha vida. Minha mãe simplesmente disse que eu estava morta para ela. Foi um choque nas expectativas dela. E hoje eu a entendo. A gravidez avançava e veio a segunda notícia avassaladora. Envenenaram Trinity, nossa cadelinha. Ela não aguentou e morreu com 6 meses de vida. Até hoje me dói lembrar desse acontecido. Como pode haver pessoas com tanta inveja capaz de envenenar um animal só para querer destruir a vida de outra pessoa? Entrei numa leve depressão pela morte da minha cadela e pelo sofrimento de Ana, que também amava aquela cadela. Ela era nosso xodó, mas tínhamos que seguir em frente. Dos 5 aos 7 meses de gestação, a vida seguia tranquila. Foi quando o restaurante onde Ana trabalhava teve uma quebra e fechou. Cuba, que é o lugar que elas moravam, para quem não conhece, é uma pequena aldeia no centro de Alentejo e relativamente pobre a outras áreas de Portugal, né? Com pouquíssimos estabelecimentos, capaz de necessitar de empregados. Então não tinha emprego, gente. Então Ana tomou uma decisão: vamos regressar a Lisboa, pois lá o que mais tem são restaurantes e com certeza vamos arranjar trabalho. Então me convenci que seria o melhor e fomos rumo aos novos ares. Alugamos um pequeno apartamento no norte da Chapada das Mercês, em Sintra. E aí passamos a viver esperando pelo nascimento da bebê. Logo Ana encontrou trabalho, passou-se 15 dias, acordei naquela manhã muito cansada e tinha muito peso na minha barriga, como se tivesse lutado a noite toda contra meu próprio ventre. Mas eu não sentia dor, apenas um peso. Fiquei assim até até às 7 horas da noite. Ana chegou do trabalho e pedi a ela que ela me levasse no hospital. Afinal, eu já estava no último trimestre e não era bom sinal ter aquela dor na barriga. Quando chegamos ao hospital, me enviaram para a urgência da maternidade. Mas logo que entramos, eu disse a Ana: isso hoje não vai sair bem. Olha como está cheio. Então o hospital estava lotado quando elas chegaram, né? Bom, ela disse assim: parecia que eu estava adivinhando. Tinha muitas grávidas. Havia mulheres parindo do lado de fora. Lembro-me de ter visto uma ter o bebê ali no chão esperando para ser atendida. Isso em Portugal, tá, gente? E foi tão menosprezada pelos atendentes e ainda xingaram de nomes feios, pois ela tinha sujado o piso de sangue e água. Fiquei extremamente ansiosa, sentia que as coisas ali não estavam bem. Quando passei pela triagem, me disseram que eu faria 4 exames: exame de sangue, urina, ecografia e auscultação. Acho que é para escutar os batimentos cardíacos do bebê. Mas não era o meu dia. Como eu disse, estava cheio. E os únicos exames que fiz foram de urina e a médica nervosa enfiou-me um bico de pato na vagina tão forte que era para ver o útero. E isso quase chegou na minha garganta. Sangrei na hora. Tentei dizer alguma coisa que estava doendo e ela me respondeu: a médica sou eu ou você? Então, fique quieta, ela falou. Mesmo me sentindo mal desde cedo, minha filha, sim, era uma menina, nunca tinha parado de se mexer. Mas depois desse maldito exame, ela simplesmente parou de se mexer. Mesmo assim, me mandaram para casa com sintomas de infecção urinária. Até hoje eu me pergunto por que eu voltei para casa naquela noite, depois de eu perceber que minha filha não estava se mexendo mais. Mas a culpa e a dor nos levariam a um poço sem fundo. Mas isso vou contar logo adiante.
Na manhã seguinte, Ana foi para o trabalho e passei o dia todo com dor no baixo ventre. Mas na minha cabeça ecoavam as palavras da médica: está tudo bem com você? É normal a essa altura o bebê não se mexer tanto. No fim do dia já eram 8 da noite. Fazendo contas, cheguei à conclusão que havia 24 horas que eu não sentia a nossa neném se mexendo. E a neném ia se chamar Ana Luísa, gente. Ela, já pressentindo algo ruim, pediu a Ana que a levasse novamente no hospital. Não deu outra. Ana Luísa estava morta há 24 horas dentro de mim. Mas meu sofrimento ainda só estava começando. Seu coração simplesmente parou de bater. Essa foi a explicação que os médicos me deram. Mas nenhuma explicação será alguma vez suficiente para acalmar o coração de uma mãe. Logo, o passo seguinte, eles me prepararam para um parto, em uma sala onde havia 10 mulheres tendo bebês vivos. Achei uma grande falta de compaixão, pois imagina você saber que seu bebê está morto e você passará por um parto, mas não ouvirá o seu bebê chorando. Porque o bebezinho dela estava morto dentro dela, gente, e ela já estava assim, praticamente no momento do parto também, né? Realmente é muita falta de compaixão. Bom, ela falou: Dani, foi a minha primeira vez numa sala de parto, onde foi muito sofrimento. Finalmente, pela manhã, 8h30 da manhã, meu corpo expulsou minha bolinha linda, cabeluda, branquinha, dos cabelos bem negros, lisos igual ao do pai. Mal pude olhar para ela. A enfermeira simplesmente pegou ela e já foi colocando dentro de uma sacola, como se fosse resto de comida ou de lixo ou algo desse estilo. Eu tive que implorar para ver minha bebê, pois para ela seria desnecessário que eu visse um bebê morto. Mas lá, com muita insistência, ela levantou e assim pude ver minha filha. Foi quando perguntei: é menina, não é? Ela perguntou: para que você quer saber? Eu disse: ela é minha filha e eu tenho o direito de saber. Meu Deus, que enfermeira grossa! Então foi aí que confirmei para sempre que sim, ela era nossa Ana Luísa. 10 segundos foi o tempo que eu pude vê-la e falar sobre ela. Nunca mais, tinha tudo se acabado ali. Meu coração se partiu no meio e ainda viria a pior parte. 2 dias depois do parto me deram alta e eu necessitava dos papéis da morte dela para tratar do enterro. Sabe o que aconteceu? Ninguém sabia desse papel. Me pediram para esperar e durante um mês, eles ficaram me jogando de um lado para o outro naquele hospital sem me passar os papéis do óbito da minha filha. Todos os dias eu ia lá, corria aqueles corredores e nesse último dia a diretora do hospital me chamou numa sala e me disse: sua filha foi enterrada como indigente. Ela não pôde nem fazer o enterro da filha, gente. Afinal, você mesma abandonou o hospital e nunca veio reclamar o corpo dela. Olha só. Eu quase caí da cadeira e disse a ela que isso era mentira, mas ela finalizou dizendo: você vai embora desse hospital e nunca mais nós queremos te ver aqui, senão eu vou chamar a polícia e o CEF, Serviço de Imigrantes e Fronteiras, para você. Meu mundo acabou de ruir ali. Eu era ilegal, mas eu continuava a ser um ser humano. Eu fui embora e nunca mais voltei. Resumindo, até hoje eu guardo uma dúvida no meu coração. Será que minha filha estava mesmo morta? Só Deus e eles para saber essa resposta. Entrei na minha primeira grande depressão. Ana levou com muita pressão em cima. 6 meses depois, restaurada, porque quem perde um filho nunca se cura. Ana voltou à sua antiga depressão. E aí, sem trabalho, nós duas, as contas chegando, já estávamos com 3 prestações do carro. Lembra aquele carro que elas compraram? Vencidas. Foi aí que eu tomei uma decisão. Eu decidi voltar para a prostituição. Inicialmente foi um choque, mas depois Ana aceitou, mas com uma condição: que ela também fosse se prostituir. Por que deixei ela ir? Fiquei anos com uma pergunta na minha cabeça.
Trabalhávamos juntas ou separadas. Depois de 1 ano e 5 meses, Ana entrou na sua segunda grande depressão. Começamos a ter grandes discussões e todas elas eram para ela expressar a grande raiva que ela tinha por eu ter enfiado ela naquela vida. Até que um dia pedi a ela que fosse dar um tempo na terra dela, para ficar com os pais, descansar a mente, e ela aceitou. Mas como eu disse, ela não estava bem. Chegando lá, algumas horas depois, ela teve uma grande discussão com seu pai. Não deu outra, ela deu um chute na canela dele, o que abriu uma grande ferida. Ela se arrependeu, claro, mas aquela ferida seria o início de um novo calvário. Seu pai tinha sido combatente de guerra e voltou de lá meio perturbado da cabeça, o que o levou o pai dela ao alcoolismo. Com isso, depois de 20 anos, só bebendo dia e noite sem parar, ele não ia aos médicos, muito menos tomava medicação. Então, 3 meses depois, a perna dele começou a gangrenar. E lá ele foi para um hospital. Fizeram vários exames e os resultados esmagariam a todos nós. Nosso Tunico, que é o pai dela, estava com câncer na garganta. Para piorar, só tinha mais alguns meses de vida. Foram 5 meses e 23 dias. Nos primeiros dias de outubro, ele nos deixou. A meu ver, Ana se culpa até hoje, mas naquela altura, essa culpa nos levou para o pior que podia acontecer. Ana entrou na sua terceira forte e grande depressão. Hoje eu consigo enxergar pelos sinais que ela foi dando, mas naqueles tempos eu não via mais Ana, mas ela se enfiou de vez na heroína. Nossa vida virou um inferno, ela não ia mais trabalhar, não saía da cama, não queria tomar banho e sempre que estava de ressaca tentava me agredir. Acabei adquirindo uma espécie de filha dentro de casa, aleijada, birrenta, mimada e cheia de vontades. Confesso que por muito tempo eu alimentei esse comportamento dela porque eu a amava, mas um dia numa discussão ela elevou o nível e me cortou no pulso direito com um canivete. Sangrei muito e naquele momento tudo que eu tinha, que eu sentia por ela, morreu. Muito orgulhosa e com o rabo cheio de heroína, ainda me culpou, mas eu já estava ali e desmaiei dentro do carro ao caminho do hospital. Quando ela cortou, ela sangrou muito, ela perdeu muito sangue. Lá me perguntaram o que tinha acontecido, mas eu não tive coragem de contar a verdade e inventei que tinha sido um acidente doméstico, porque senão a Ana podia se dar mal, né? 2 pontos internos, 6 externos e 6 semanas para me recuperar. Esses foram os resultados de todo o amor que eu tinha dado a ela, todos os sacrifícios que eu tinha feito por ela. Ela me pediu perdão tempos depois, mas já não era a mesma coisa. Voltei a trabalhar, aí nessa altura a minha mãe ainda não falava comigo. Mas uma noite, indo de trem de Lisboa para Cascais para trabalhar num bar, encontrei com ela e minha irmã que havia chegado do Brasil naqueles dias, e ao reconhecer como mãe, ela viu que eu não estava bem. Ela pediu a minha irmã que se sentasse comigo e dissesse: Jesus te ama e ele não te esqueceu. Elas desceram no ponto seguinte, eu ainda faltava 2 pontos para descer. Naquele momento da minha vida eu estava completamente viciada em álcool, maconha, eu já tinha perdido 27 quilos em 4 meses, eu estava extremamente anêmica. Nos últimos 4 anos, eu já tinha me deitado com mais de 4.000 homens e mulheres. Restavam-me apenas meus arrependimentos e meus vícios. Naquela mesma noite, aquelas palavras da minha irmã mexeram comigo e foi quebrando as amarras que me prendiam àquela vida podre. Cheguei em casa às 5 da manhã, bêbada e drogada, não sei porquê. Naquela manhã eu resolvi ligar a televisão, era véspera de Páscoa. Estava dando um filme sobre o nascimento e morte de Jesus. Chorei mais do que qualquer outro filme na minha vida e entendi que aquela vida não era mais para mim. Que o caminho, a verdade e a vida era e sempre haverá de ser Jesus. Liguei para minha mãe, pedi perdão a ela, implorei que me aceitasse de volta. Queimei tudo que me fazia lembrar minha vida passada.
despedi-me de Ana e fui embora para casa da minha mãe. Devem ter estranhado a facilidade com que foi ir embora, né? Pois é, mas não foi assim tão fácil, não. Primeiro ela me proibiu de ir, vendo que eu estava resolvida. Ela se ajoelhou, pediu que eu não fosse chorando, jurou me amar, a Ana, né? Finalmente, depois de tudo que ela fez, ela me expulsou de casa. Então ela chorou, primeiro pediu perdão, isso e aquilo. Quando ela viu que nada ia funcionar, ela falou, então sai daqui, vai embora daqui, né? Na porta da saída de casa, eu disse adeus, peguei minha mala e quando encostei a mão na maçaneta, só senti algo passando entre os meus cabelos e um estrondo na porta. Ana, completamente fora de si, havia arremessado na minha direção a maior faca que tínhamos em casa. Naquela hora eu soube que eu estava tomando a decisão certa. Fui embora para nunca mais voltar. Foi aí que conheci um homem que seria o pai das minhas filhas e hoje o meu marido. Mas isso ela falou que vai contar num outro e-mail pra gente. Cara, que história, tô chocada. Assim, parece um filme, né? Tudo que você viveu, desde aquele indiano, depois com a Ana. Cara, tem que ser muito forte pra. Realmente tem que ser muito forte pra aguentar tudo isso, tudo que você passou. Bom, não tem nem o que a gente falar, né, gente? A história dela, acho que ela contou mesmo pra gente ver, né? E como uma coisa vai levando a outra, né? A prostituição que vai levando ao alcoolismo, a droga, o seu marido lá, você ter feito aquela grana toda e ele simplesmente sumido com o dinheiro, né? Cara, Deus me livre, é muita coisa, é muita coisa. Eu só espero, assim, que hoje você esteja bem, né? Não sei como tá a sua vida hoje, mas óbvio que nós queremos saber. A senhora pode tratar de sentar, vou até te mandar um e-mail agora. Você pode tratar de sentar e escrever um e-mail contando pra gente como está a sua vida hoje, que a gente quer saber. E, gente, olha, eu sei que tem muita gente, né, que me acompanha, não sei a religião de vocês. Eu falo muito que eu não tenho religião, mas que eu acredito muito em Deus. E, sabe, eu acho que tem muitas horas na vida da gente que a gente se afasta de Deus, sabe? A gente. Eu não acho que, assim, as pessoas. Que Deus te julgue, você fez isso, você fez aquilo. A gente sempre faz as coisas, né? Na melhor da intenção. Independente do que seja, talvez ela, quando foi se prostituir. Independente do que seja. A gente faz a melhor da intenção, a gente nunca pensa na pior da intenção, né? Tô falando igual no caso dela aqui. Então, nunca também tenho medo de pedir desculpas, perdão, sabe? Igual ela fez com a mãe dela. Não sei como foi a volta dela para casa da mãe dela, espero que ela conte pra gente, mas, sabe, muitas vezes a gente tem que deixar, né, orgulho de lado, saber rever a nossa vida, o que a gente fez com a nossa vida. A vida é tão curta, gente, a vida é uma só. Eu já errei, eu sei que muitos de vocês já erraram, muitos ainda vão errar, eu vou errar de novo, isso aí vocês podem ter certeza. Mas eu acho que a gente tem que sempre tentar acertar, né? Mesmo que a gente erre, a gente tem que tentar acertar. A gente tem que tentar, sabe, a sempre fazer. Eu acho que todo mundo merece uma chance, né, de refazer. Quando a gente realmente quer, igual eu falo pra vocês. Não igual o marido dela, que batia nela, brigava com ela, ia lá, chorava, ela, tá bom, vou te desculpar. No outro dia batia nela, chorava, tá bom, vou te desculpar. Cara, tentou matar ela. Então, assim, tem pessoas que dá pra gente ver ou perceber pelos sinais que realmente não merecem uma segunda chance com a gente, né? Pessoas que elas realmente não querem mudar. Elas querem continuar fazendo aquilo, mas elas querem que você continue perdoando e aquilo vai se tornar um ciclo na vida. Mas eu acho que sim, tem horas que a gente quer, às vezes, nós mesmos nos perdoar, nós mesmos seguir em frente, sabe? E tentar ter uma vida melhor. Por que não, né? Por que não? Bom, deixa aí os comentários para ela, que eu tenho certeza que ela vai gostar de ler. Caramba, Lu, sua história é, né? Porra. E você com 35 anos passou tudo isso. Bom,
Ela contou no começo da história que hoje ela mora em Boston. Vocês lembram, né? Eu já tô curiosa. Como ela veio parar nos Estados Unidos? Como ela saiu de Portugal e veio parar aqui, Lu? Pelo amor de Deus, conta pra gente, tá bom? Super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo, gente. Tchau.